Boa noite a todos e todos os nossos seguidores. Bem-vindos à página da Trincheira Política aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico aqui na internet, que é o uso das palavras, né? Golpe e revolução. Quando a gente pode usar, quando a gente não pode usar. E por que algumas pessoas usam essas palavras com, digamos assim, um viés bem político e ideológico. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir para vocês curtirem a página e seguirem a gente, né? Clicarem no sininho para receber nossas notificações de que chegou o áudio novo e não deixarem também de conferir o que a gente escreve aqui embaixo do vídeo, porque sempre tem uma informação interessante, um link para alguns dos nossos sites, tá bom? Então, agradeço por chegarem até aqui e vamos começar. Bom, golpe e revolução. Dois conceitos bem polêmicos que normalmente são usados fora de contexto. E quais são os contextos? Bom, e os sentidos que eles trazem? Revolução traz a ideia de processo. É um processo longo, é um processo que mexe com a estrutura de uma sociedade. Então, a revolução da educação, a revolução artística, a revolução do esporte, ou seja, uma mudança radical que altera a estrutura de uma sociedade ou altera algo muito, né? Ou seja, alterou muito a educação, alterou muito a arte. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a introdução dos computadores e da internet foi uma revolução tecnológica, não tinha isso antes. A internet foi algo uma descoberta estupenda que mudou totalmente a educação no mundo, mudou totalmente a transferência de informação de um lado para o outro. Ou seja, foi uma baita de uma revolução, né? Nesse caso, uma revolução tecnológica, que trouxe revoluções na educação, na economia, na informação, na comunicação. Ou seja, a revolução sempre dá a ideia de ser um processo normalmente visto como legítimo e que muda a estrutura da sociedade ou muda muito a estrutura de um ponto específico. Por exemplo, a revolução artística. A arte, por exemplo, a vinda da arte moderna foi uma revolução artística. Então, muda muito algo. E essa mudança vem em um processo longo, não é de um dia para o outro. Está todo um processo, todo um encadeamento de eventos específicos, de personagens que estão ali envolvidos nesse processo revolucionário que então desencadeia em algo que pode ser, digamos assim, bom, tipo uma revolução artística, e pode ser algo um pouco ruim, como um golpe. Então, quando a gente fala de golpes, nós estamos falando do resultado final de um processo político revolucionário. Então, um golpe, ele é a tomada de poder à força. Então, a tomada de poder à força é um golpe. Então, você pode fazer uma revolução e terminar num golpe. Por exemplo, a Revolução de 1917, na Rússia. O que é chamado de revolução e não de golpe, de 1917? Porque o termo revolução, nesse caso, se refere a todo um processo de décadas de construção da Revolução Comunista na Rússia, que leva a um golpe de Estado. Ou seja, os revolucionários soviéticos tomam o poder, derrubam Nicolau II, matam a família toda e fazem uma mudança completa da estrutura. Então, sim, teve uma revolução que levou a um golpe de Estado em 1917. Então, ocorreu um golpe de Estado. Mas por que é chamado de revolução? Porque o que pesa nesse evento é menos o golpe dado em 1917 e mais o processo. Ou seja, o golpe é menos marcante, é menos importante do que o processo revolucionário que foi construído ao longo das décadas. Então, qual é o nome correto que se dá a 1917? Revolução ou golpe? Revolução. Então, qual é um outro exemplo de uma revolução que desencadeia num golpe, mas que fica o nome golpe? Por exemplo, no Brasil, em 1964, tem um golpe
militar que toma o poder, dá um golpe de Estado, e eles passam a mandar no Brasil. Por que fica golpe e não revolução? Por quê? Porque mesmo que tenha havido um processo revolucionário, ou seja, aqueles militares não acordaram e resolveram dar um golpe, né, há todo um processo de convencimento entre eles da necessidade de dar o golpe, de conseguir apoio dos Estados Unidos, de conseguir recursos financeiros, de conseguir apoio da mídia, de conseguir apoio da Igreja Católica, de alguns setores da sociedade, de empresários, ou seja, isso você não consegue de um dia para o outro. Não foi em 1º de abril de 1964 que tudo isso aconteceu. Né? Não foi ali que aconteceu. Acontece, tem um processo que você pode chamar, nesse caso, de um processo revolucionário que levaria ao golpe. Agora, por que você pode pensar, né, pode, digamos assim, dizer que foi um processo revolucionário, nessa ideia de revolução, né, mas não poderia usar isso historicamente, né? Você não poderia escrever isso numa prova que vai estar errado. Porque os processos revolucionários políticos, mesmo que eles se concretizem em golpes, eles são para mudar a estrutura social. O que isso significa? Isso significa que o golpe de 1964, praticado pelos militares no Brasil, não foi para mudar a sociedade. Não foi para criar uma grande mudança na maneira como a sociedade funcionava. Pelo contrário, foi para impedir uma grande mudança na estrutura da sociedade. O golpe militar de 1964 teve como principal objetivo, na visão deles, né, impedir um golpe comunista. O que seria um golpe comunista? Um golpe comunista seria subverter totalmente aquela ordem, né, capitalista, conservadora e pseudo-democrática que o Brasil vivia naquele período. Então, se eles impedem a revolução, ou seja, revolução no sentido de mudança brusca da estrutura social, eles são revolucionários? Não. Eles são, nesse caso, eles seriam golpistas conservadores. Eles estão golpeando o sistema para manter o sistema intacto, para impedir uma mudança. Então, eles mantêm o sistema intacto, mas quando eles chegam lá, eles radicalizam, evidentemente, né? Porque senão eles não seriam golpistas. Né? Se eles não precisassem radicalizar, não precisavam de golpe. Então, quando os soviéticos fazem um processo revolucionário e dão um golpe, eles alteram toda a estrutura do governo, eles alteram toda a estrutura da sociedade. Eles começam a dizer o que é certo e o que é errado em todas as áreas da sociedade. Eles começam a mudar os perfis, mudar a cultura, mudar a religião, começam a alterar tudo. E em 1964, no Brasil, eles não alteram nada. Eles mantêm as coisas como estavam funcionando, porém estavam funcionando a favor de quem? Essa é a dúvida, a favor deles. E de quem apoiou o golpe. Ou seja, da Igreja Católica, dos empresários, dos militares, dos setores de direita, ideológicos, né, partidos de direita. Eram esses personagens que tomaram poder e passaram a manter a estrutura a favor deles. Ou seja, o golpe pode vir de um processo revolucionário que desencadeia um golpe. Aqui eu estou falando independente da Revolução de 1917 ou de 64. Então, nesse quesito, você pode falar corretamente. Você vai estar certo. Falar, olha, revoluções, processos revolucionários acabam por levar a golpes. Certíssimo. Agora, você chegar e falar que 1964 foi uma revolução, você vai estar, de certa forma, equivocado, porque alguém vai chegar e vai falar para você, não, peraí, mas revoluções são para mudar a estrutura da sociedade por completo. Os golpistas de 1964 eram contrários a uma mudança radical da sociedade. Seja ela boa ou ruim, porque isso aí vai ser pessoal, eles eram contrários. Então eles deram um golpe para impedir uma revolução. Então eles não são revolucionários, eles são golpistas. E em 1917, por que a revolução não é golpe? Aconteceu o golpe? Claro, em 1917 aconteceu o golpe, derrubaram Nicolau II, que era o czar da Rússia. Mas, a partir dali, o que aconteceu? Continua o processo revolucionário de alteração profunda das estruturas da sociedade, da economia, da cultura, da religião, dos valores, da política interna, da política externa, tudo muda por completo em comparação com o quê? Com o governo de Nicolau II. Em 1964, no Brasil,
não tem um processo revolucionário porque eles não mudam a cultura, a religião, o judiciário, a política interna e externa. Eles não mudam os valores, não tem essa mudança completa das estruturas da sociedade a ponto de criar coisas novas. Eles não estão criando coisas novas, eles estão, na verdade, conservando as coisas e as radicalizando para que elas não mudem. Então, nesse quesito, entra o conceito de anti-revolução, ou seja, processo antirrevolucionário. O processo antirrevolucionário é o processo para impedir que uma revolução ocorra. Eu não estou entrando em direita ou esquerda, porque qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode fazer uma revolução, qualquer um pode fazer um golpe, qualquer um pode fazer uma contra-revolução, um contra-golpe. Mas essa ideia de contra-revolução é você impedir mudanças bruscas da sociedade. E o contra-golpe seria você impedir que alguém dê um golpe. Mas, normalmente, o golpe está mais ligado a setores conservadores e revoluções está mais ligada a setores, não vou dizer liberais, porque vai confundir a cabeça de vocês, mas vou dizer no sentido de setores que querem mudar a situação. Então, conservadores eles são pró-situação, ou seja, querem manter como as coisas estão, e os golpistas querem manter como as coisas estão, e tem um caráter conservador, e os revolucionários, a gente até pode usar o termo, são mais liberais em comparação com os conservadores, que eles querem liberar coisas, e só que eles querem muito. Então eles vão fazer um processo revolucionário, uma mudança muito grande. E os golpistas não, eles querem conservar muito as coisas. Então golpe e revolução são extremos. E um outro caso que é muito importante que vocês pensem é por que fica essa briga de golpe e revolução então? Não seria só pegar o dicionário, um livro de história e especificando, olha, o dicionário está dizendo que isso aqui faz mais sentido com o golpe, mas dentro do contexto histórico, eu acho que foi revolução. Por que o debate não é assim? Porque entra agora a parte política, sim, de percepção política. As pessoas normalmente veem golpes como coisas ruins e revoluções como boas. Então, se você gosta dos comunistas de 1917 e você acha que foi certo derrubar o Nicolau II, você vai chamar de revolução. Se você gostava do Nicolau II e achava que ele era um bom czar e que os comunistas foram maus, você vai chamar de golpistas. Em 1964, os militares no Brasil, se você achar que estava certo dar um golpe, torturar, matar as pessoas e impedir a vinda dos soviéticos para cá, você vai chamar de revolução. Se você não gosta, você acha que tinha que ter mantido a democracia a qualquer custo, que tinha que ter resolvido as coisas de maneira pacífica e civilizada, você vai chamar o processo de golpe. Então veja que, além do conceito golpe e revolução que está escrito no dicionário, e além do conceito histórico que analisa o contexto histórico da utilização desses termos, existe também a percepção política do uso desses termos. Como é que as pessoas enxergam esses termos como positivos, como negativos, como legítimos, não legítimos? Um processo radical que é considerado legítimo nunca é um golpe, é sempre uma revolução. Então Fidel Castro, quando ele fazia os discursos dele, ele jamais falava em golpe, ele falava em revolução. Por quê? Porque o golpe é ruim, a revolução é boa, é legítimo. Agora, se ele chegasse e falasse que ele fez um golpe, as pessoas iam parar de apoiar ele. Então, quando os ditadores de direita da África e do Oriente Médio, que são fantoches dos americanos, quando eles sobem no palanque, eles não falam em golpe. Eles falam o glorioso dia em que nós, o povo, fizemos a revolução. Normalmente o povo não participa muito. Uma parte participa, outra parte fica só olhando, até porque nem tem poder para interferir. Então nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas usam termos golpe e revolução, porque sempre tem uma visão ideológica por trás, uma estratégia política por trás. Principalmente políticos, militares, formadores de opinião, eles sempre vão, sempre não, mas muitos vão estar trazendo essa visão ideológica, tipo, isso aqui foi golpe porque foi ruim, isso foi revolução porque foi bom. Ninguém está preocupado em entender o sentido histórico, o contexto histórico do uso desses termos, e muito menos nem olhar no dicionário, entendeu? Para saber se aquilo ali, pelo menos, está correto de acordo com a nossa língua, a nossa gramática, o nosso entendimento do uso dessas palavras. Então,
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês acharam que ficou muito complicado, se vocês acharam que ficou muito superficial, deixem inscritos aqui embaixo, no chatzinho que tem, nos comentários. Não deixem de comentar, não deixem de dar a opinião de vocês. A gente quer melhorar, quer aprender com vocês. A gente precisa desse feedback de vocês, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês continuem acompanhando a gente, ouvindo nossos áudios. E não deixem de curtir, clicar no sininho e deixar os comentários, tá bom?